hoje é o dia do Snana Yatra, é o dia onde Jagannatha ele será conduzido no grande Kirtan, no grande cortejo, até o Hari Lounge, onde lá realizaremos o Abhisheka, o banho das deidades, precedendo o grande festival de Ratha Yatra, que vai se realizar domingo que vem, dia 16, em concentração às 10 horas da manhã no Arpoador. O que consiste o Ratha Yatra? Para quem não sabe, é um grande cortejo também, um grande carro, todo florido, uma carruagem florida, com as deidades que se encontram no nível superior do altar, e faremos um grande cortejo do Arpoador até o Leblon. Então vai ser o 18º Festival de Ratha Yatra. Convidamos todos vocês para domingo que vem, então, 10 horas da manhã, se concentrarem conosco lá no Arpoador para a gente fazer esse grande cortejo, esse grande festival de Ratha Yatra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Deva Vaishnava. Jai Jagannath.